vídeo de hoje eu vou dar opções de brincadeiras para a gente estar brincando com o nosso filho ou com os nossos filhos. Oi! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Marjorie Prola e hoje eu separei algumas brincadeiras que eu acho super interessante, que a gente não precisa de quase nada, a gente não precisa comprar um brinquedo, a gente mesmo pode disponibilizar, nem que for assim, meia horinha do seu dia com o seu filho, tirar para brincar. E mesmo brincando, a gente vai estar ativando aí o desenvolvimento da criança, ajudando ela, mostrando, incentivando, dizendo vamos lá, cai, levanta, e é isso aí, bora lá? Primeira brincadeira, deixar a criança explorar a natureza, seja na terra, mexer nas plantas, seja com a água, deixa ela tocar na terra, sentir a textura, numa grama, correr. Na natureza a criança se sente livre, leve e solta. Então deixa ela explorar um tempo, não tenha medo. Lógico, sempre com a supervisão de um adulto, mas deixa ela ir, tocar, sentir a textura daquela terra. Aqui em casa o meu marido, a gente tem horta e a gente planta aqui, e o meu filho participa sempre junto com o meu marido. E ele gosta, ele pega uma pá, ajuda do jeito dele, e a gente deixa. A gente tenta incentivar ele, falar pra ele que ele tem que cuidar das plantinhas, fazer carinho. Lógico que às vezes uma plantinha ele arranca ali, né? Que não tem culpa, mas mostramos pra ele que não pode fazer isso, que tem que fazer carinho, a gente tem que dar aguinha pra plantinha, que a gente vai colher para depois comer. A gente tenta incentivar. Ele tem 1 ano e 5 meses, mas com certeza ele já entende algumas coisas. A gente tenta deixar ele tocar nas plantinhas, fazer carinho, regar da forma que ele, né? Às vezes ele tá bebendo água e ele vai lá e derrama nas plantinhas e tá tudo bem. Mas a gente tenta deixar esse contato com a natureza. E seja uma grama, um espaço que vocês tenham no pátio, a gente tem um espaço aqui no pátio que tem pouca terra, e ali ele brinca, a gente deixa sempre a gente olhando, se tá uma temperatura agradável, a gente deixa também ele brincar com a água, né, colocar seja até num balde, colocar os brinquedinhos ali, tirar. Outra brincadeira, com a bola, se a criança ela já anda, tu fazer ela ir atrás da bola, ela voltar, ela trazer a bola pra ti, ela tocar a bola pra ti, ela tentar chutar. E se a criança não caminha ainda, ela engatinha, ela vai engatinhar até a bola. Então isso é um super exercício para criança. Cadê a bola, né? Tu fazer a criança ir até a bola, voltar, ela trazer pra ti, tu toca a bola, deixa ela tocar na bola. Outra brincadeira que eu gosto bastante, lembra quando o nosso bebê era bem pequenininho, algumas mamães devem ter feito isso, de se cobrir ou cobrir o bebê e falar, cadê? Achou? Então, agora eles já estão maiores e eles conseguem notar quando a mãe sai de perto, quando o pai sai de perto, a avó, enfim, eles conseguem ter um pouco dessa noção. Uma atividade que a gente faz aqui em casa e que é de graça e qualquer um pode fazer é se esconder. A gente se esconde atrás da cortina, a gente brinca com ele, cadê o papai, cadê a mamãe? E ele tenta encontrar. Então também isso é muito, muito, muito bom. É meio que uma continuação do cadê o nenê pro procurar, né, a pessoa. Então a gente às vezes esconde um objeto e a gente pergunta, cadê a bola? E ele vai procurar a bola. No outro vídeo que eu fiz, eu falo sobre essa atividade aqui, que também é bem interessante, vocês não gastam quase nada. Vou deixar aqui no card e no link aqui embaixo nas descrições. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Outra atividade que a gente gosta muito de fazer com ele é giz ou tinta, específica mesmo para criança. Giz e a tinta também, eu aconselho sempre ter um adulto junto, porque nessa fase de idade de 1 ano, 2 anos, a criança ainda leva as coisas às vezes pra boca, então se a gente tira um pouco da atenção da criança, pode ser que ela tente comer o giz, né? As tintas que eu utilizo nas brincadeiras com o Maximus, se ele acabar levando na boca, passar no rosto, não tem problema, porque ela não é tóxica. Então tenta procurar alguma tinta que seja para criança e não tenha problema. Mas fique esperto com o giz, não deixe a criança sozinha com o giz. E nem com a tinta também, né? Mas o giz principalmente, porque ela pode engolir. Então as duas atividades eu acho bem interessante. Sentar ali com a criança, deixar ela rabiscar da forma dela. Aqui em casa o nosso filho gosta muito de dar o giz pra gente e fala às vezes pra gente escrever papai, mamãe, ele
forçou nada. Por exemplo, a minha mãe deu um quadro pra ele com aquelas canetas que escrevem. Então no início ele não tinha noção dele escrever, né? Então eu começava a escrever assim, vamos escrever papai, mamãe, vovó, eu que ficava falando. E agora, como ele começou a falar as primeiras palavras, ele pega a caneta e me dá e fala vovó, mamã, papá. Ele mesmo fala, tipo, escreve aí, escreve aí. Então o giz é a mesma coisa. Ele mesmo dá o giz e fala mamã, papá, pra eu escrever. Então eu falo às vezes, vamos desenhar aqui, vamos desenhar um sol. Então eu fico administrando e mostrando, volta e meia, ele quer que eu escreva. Ou ele pega o giz e dá uma rabiscadinha e me devolve pra eu fazer alguma coisa. Então essa troca é muito legal. Faz e me diz aí se vocês gostam ou não desse tipo de atividades. Outra dica é dançar com o seu filho. Se o seu filho gosta de música, qualquer, seja mais agitada, menos agitada, pega o seu filho, dance com ele, junto com ele, ou põe ele no chão e tente dançar pra ver se ele dança também. Isso é uma forma dele se conhecer, colocar algumas musiquinhas do bate a mão, bate o pé. Ele também vai começar a associar o pé, né, as partes do corpo. Coloca uma música, dance com o seu filho, separe um tempinho aí pra ele que vocês vão ver, ele vai amar. E são atividades simples, que a gente não precisa comprar algum brinquedo mirabolante pra estar aí ensinando o nosso bebê. Cada criança tem o seu desenvolvimento. Tem umas que começam a andar mais cedo, tem outras que começam a falar mais tarde e tá tudo bem. Outro erro que a gente faz, e é bem comum, de comparar. Às vezes o fulano já caminhou e o meu filho não caminhou ainda. Será que tem algum problema? Não, gente. Cada criança tem o seu tempo. Ele vai... Por isso que é bom a gente estar aí acompanhando, prestando atenção. E qualquer dúvida, se vocês acharem que tá demorando, consulta o pediatra, converse com ele. O que tá acontecendo, se tá tudo bem. Mas participe desses momentos, porque brincar é muito saudável e uma simples brincadeira, a criança vai desenvolvendo várias coisas, várias capacidades. Então, a gente às vezes não precisa do brinquedo físico, e sim, vamos lá, vamos passear, vamos ir num parque, vamos brincar hoje na terra. Então, são coisinhas fáceis que vai estar ajudando e muito o nosso filho. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!